O objetivo agora do Rodrigo Maia é articular, né, pessoalmente, Vera, essas matérias de maior projeção, principalmente na área econômica, né, de apelo popular, também passando por áreas da segurança e da saúde. E segundo alguns aliados, o deputado quer buscar mais protagonismo diante desse enfraquecimento. A gente estava falando aqui da questão envolvendo aqui o aeroporto de Congonhas, que mostra de fato que o presidente não vai muito bem. O que você espera, Vera, a partir terminando a votação, Brasil olhando para 2018, o que vem aí pela frente? O Andreas escreveu sobre o Rodrigo Maia ontem, eu escrevi hoje sobre um outro aspecto e a gente discutiu bastante ontem aqui no 3 em 1. Eu acho que não muda muito desde ontem, a não ser pela constatação daquilo mesmo que a gente falou aqui. Ele quer ter um protagonismo maior. Eu imagino que esse protagonismo seja pretender ser reeleito presidente da Câmara. Ele quer ter a primazia de discutir, de escolher a pauta que vai ser debatida na casa, e ele tem feito isso, conseguiu isso no caso da medida da leniência dos bancos, vai conseguindo no caso das medidas complementares ao ajuste fiscal e quer também fazer isso em outras medidas, como a reforma da Previdência e etc. Ele quer mesclar as pautas de interesse do governo com outras que deem algum discurso, alguma projeção, alguma capacidade dos deputados chegarem nas suas bases e venderem alguma boa notícia. Então, nisso entrariam pautas de segurança pública, na área de educação, na área de economia, mas que tenham o viés de reativar a economia e não só do governo arrecadar mais. Então, esta é a ideia que ele vai tentar vender no day after. Ele se saiu com uma frase que é um pouco o resumo de como ele andou nessas últimas semanas, né? Que ninguém é amiguinho na política e muito menos amiguinho para a vida toda. Então, ele vai agindo de acordo com as circunstâncias, e as circunstâncias que são suas, as que lhe interessam. Eu chamei isso hoje, isso que ele tenta fazer, mais como uma, lógico, figura de linguagem e retórica na minha coluna, de um certo parlamentarismo na marra. Marrento a gente já viu que ele tá. Então ele vai tentando usar esse enfraquecimento do presidente para se impor como uma espécie de um primeiro-ministro informal. E vai conseguir, Andreasa? Evidentemente, pessoal, que se não houver tempo para ler as duas colunas, leiam a da Vera. Sem dúvida nenhuma. É a primeira coisa que eu fiz hoje. Primeira coisa que eu faço. Eu leio a Vera no Estadão. Não é porque é minha amiga, não. E ela tem razão nessa expressão de parlamentarismo forçado, digamos assim, né? Parlamentarismo na marra. Este é o sonho do Rodrigo Maia. Ocorre que, se a gente considerar um enfraquecimento do Temer, e eu tenho dúvida, politicamente falando, vejam que o Temer chegou até aqui, né, tendo enfrentado as gravações do Joesley e as barbáries dos seus aliados, Rodrigo Rocha Loures, Gedel Vieira Lima, aparentemente superará agora, 2 denúncias inéditas feitas pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal contra um presidente da República, algo inédito. Esse sujeito superou isso, suportou isso, claro que é ao custo, nós estamos falando sobre isso aqui, superou. E aí o que eu leio aqui e acolá, não é o caso da coluna da Vera, por favor, é que, e não faz sentido lógico para mim, é que depois de ter vencido tudo isso, é agora que o presidente Temer vai ficar fraco, quando não há mais esses obstáculos à frente. Não faz sentido. Se ele superou tudo isso agora, na pior das hipóteses para ele vai giboiar, acomodado pelos bons números econômicos que há. Tá? Isso no pior cenário. No melhor cenário, a economia, a pujança da economia, alguma pujança da economia pode fazer com que ele consiga alguma reforminha previdenciária, mexendo na idade mínima. É possível. Não nesse ano, no ano que vem. E o Rodrigo Maia, nessa segunda denúncia, faça o que fizer na sessão de hoje, se o Temer vencer, se o Temer não for, se a denúncia não for aceita e não será, o Rodrigo Maia é politicamente o derrotado hoje. Na primeira, ele foi o vitorioso. Nesta, ele é derrotado, ele trabalhou contra o presidente. Pode falar o que quiser, a mensagem pública que ele passou é essa.
de que trabalhou contra o presidente. Então, haverá um custo para o Rodrigo Maia também. Acho que o Rodrigo Maia sai mais fraco politicamente dessa segunda denúncia, que não é contra ele, evidentemente, do que entrou. E aí, para complementar, ele tem a agenda dele. Tá? Vocês vejam que a Vera falou sobre a agenda de segurança pública. Ele está fazendo uma agenda voltada para os interesses do Rio de Janeiro, que é o estado dele. E assim o fará. A mesma coisa quando assinou lá, na ausência do Temer, a liberação de recursos para o Rio de Janeiro. A agenda do Rodrigo Maia é pessoal. Ele não tem uma agenda para a Câmara. Não tem. A agenda econômica da Câmara é a agenda do governo. Ele pode querer surfar junto, mas é a do governo. Ele quer ser reeleito deputado federal com mais votos do que teve da última vez. Ele teve 53 mil votos, quase não entrou. Quer aumentar, ser um dos mais votados, pode ser beneficiado pelo fato de Jair Bolsonaro ser candidato a presidente, né? Muitos votos para ele cabalar. Ele vai andar por aí com um discurso de segurança pública para ser reeleito com força e voltar a presidir a Câmara. Esse é o projeto modesto do Rodrigo Maia, porque ele não pode mais. Ô Madu, você acha que o Rodrigo Maia sai enfraquecido dessa segunda denúncia agora, como disse o Andreasa? O que você acha? Eu acho que no primeiro momento, sim. No primeiro momento, aparentemente, ele sai enfraquecido. Mas o que a gente tem observado justamente são os movimentos, digamos assim, erráticos do deputado Rodrigo Maia. Eu até agora não entendi direito essa certa... Ele claramente tem se distanciado do Poder Executivo, do presidente Temer, e tem buscado outras lideranças, inclusive tem se encontrado a miúde com o presidente Sarney, né? Eu andei lendo nos jornais, e eu fico intrigado o que ele pretende com isso, né? Qual é a articulação que ele está fazendo. Eu concordo com o Andreasa quando ele diz que a agenda do Rodrigo Maia é a agenda dele, pessoal. Mas não consigo ainda ver com clareza de que se trata essa agenda pessoal dele, se ela não chegaria a ser talvez um pouco mais ambiciosa do que ele simplesmente se reeleger a federal, a pessoa ofensiva. Ô Vera, e você? Você acha que ele sai Acho que não, porque para ele o que conta, o fortalecido ou enfraquecido, não é com a opinião pública, é principalmente com os seus pares e comandados e com o próprio governo. A partir do momento que ele colocou em votação, insistiu hoje pelo quórum, fez essa ameaça do corte do ponto para caso não se registrasse a presença, ele ajudou na hora em que o governo precisou. Para isso, ele obteve algumas benesses e algumas coisas que ele quis negociar e conseguiu. A medida da leniência dos bancos foi a principal delas, ele ainda negocia outras medidas de interesse do sistema financeiro junto ao Banco Central e tem carta branca do governo para isso. E a força ou fraqueza vai depender muito de para onde os deputados vão olhar e vão enxergar um eixo de poder, um polo de poder, alguém com capacidade de ditar a agenda. No momento, o que eu ouço mesmo de ministros e de todo mundo é que os deputados enxergam no Rodrigo Maia essa liderança mais do que no Michel Temer. Então, ele vai sair sim fortalecido, vai continuar sendo um interlocutor importante do governo, as coisas vão ter que continuar passando por ele vai continuar fazendo essa mediação e o governo não tem ilusão de conseguir votar nenhuma reforma da Previdência, por exemplo, sem combinar o jogo com ele, não tem essa possibilidade, tanto que o Henrique Meirelles eliminou intermediários e está fazendo essa negociação diretamente com ele. Então, não há que se falar em enfraquecimento, a meu ver. Ele continua fortalecido, ele agiu, jogou de um jeito diferente, porque ele tinha coisas que ele queria entabular antes mesmo da votação da denúncia, e ele queria demarcar uma delimitação entre ele e o Temer, mostrar uma diferenciação, aí sim, justamente para tentar jogar em casa, no Rio de Janeiro, na sucessão carioca, etc. Então, eu acho que ele sai fortalecido de uma maneira diferente da primeira denúncia. Fala, Andreasa, vi que você chamou aí. Lembrar que, assim como o Temer, o Rodrigo Maia também está citado nas delações da Odebrecht. Pode ter uma denúncia contra ele a qualquer momento apresentada pela Procuradoria-Geral da República, pode até virar réu, né? Ele não é muito diferente dos outros pares. A Vera tem razão. É claro que ele é poderoso na Câmara. Ele foi eleito, expressivamente eleito e reeleito de maneira inconstitucional, inclusive.
É claro que ele é mais poderoso na Câmara do que o presidente da República, mas nós estamos ainda, apesar da vontade do Rodrigo Maia, num regime presidencialista. E a gente sabe que uma vez havendo um presidente com a caneta na mão, a força do presidencialismo é muito grande. E é possível, infelizmente, é possível governar. É possível que o Temer chegue até o final do ano que vem, entregue em janeiro o governo, sem precisar da Câmara. Não fará reforma nenhuma, mas pode. A base de caneta, de medida provisória, sabe-se lá como. Né? A agenda econômica, porque eu tenho visto uma situação bastante bizarra. É como se os indicadores econômicos favoráveis que nós temos no Brasil, promovidos pela equipe econômica escolhida pelo presidente Temer, como se esses indicadores econômicos, como se esse bom momento econômico não fosse responsabilidade do Temer. É do Meirelles, até o Rodrigo Maia capitaliza isso. Quem não capitaliza é o Temer. É evidente que os avanços econômicos são do governo Temer. É evidente que a agenda da equipe econômica do governo Temer, que o Rodrigo Maia encampa, não é o contrário. Não é o Rodrigo Maia que propõe as reformas. Não é o Rodrigo Maia, pelo menos até aqui, que apresentou para a equipe econômica aquilo que se deve fazer. É o contrário. A equipe econômica, que é, portanto, o governo Temer, apresenta para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a agenda. E ele tem encampado essa agenda ou não. Essa inversão de ele como provedor de ideias para a economia ainda não aconteceu.